Próximo tutorial, vamos falar sobre os gestos do árbitro. Tutoriais da IBJJF. Nesse vídeo, vamos falar sobre os gestos dos árbitros. Os árbitros usam uma variedade de gestos e comandos verbais para se comunicar com os atletas e oficiais da mesa durante um combate, de acordo com as circunstâncias da luta. Gesto 1. Chama os atletas para a área de combate. Gesto 2. Sinaliza o início do combate. Combate! Gesto 3. Interrupção do combate do tempo. Parou! Gesto 4. Falta! Falta grave quando o atleta consegue ver o árbitro. Gesto 4. Falta! Falta grave quando o atleta não consegue ver o árbitro. Muito importante, o atleta que está sendo punido, ele precisa identificar essa falta, né? Por isso temos essa distinção. Em uma a gente toca no adversário para marcar a falta e a outra não. Não adianta nós marcarmos a punição para o atleta que está atacando ali ou não, né? E ele não visualizar essa marcação. Gesto 5. Falta de compatibilidade quando o atleta vê o árbitro. Lute! Gesto 5. Falta de combatividade quando o atleta não vê o árbitro. Lute! Mais uma vez, o árbitro toca no atleta para ele Gesto 5. identificar a Falta de punição. combatividade para ambos os atletas. Repare que os gestos feitos pelo árbitro central diferem dos gestos feitos pelos laterais. Lute! Neste caso, luta de 3 árbitros, os 2 árbitros laterais marcam a falta de combatividade de ambos os atletas, faz o gesto de amarração, o árbitro central imediatamente ele tem que parar o combate e marcar a falta para ambos os atletas. Gesto 5. Feito pelos árbitros laterais para a falta de compatibilidade de apenas um dos atletas. Diferente da situação anterior, somente um dos atletas está sendo punido. Então o árbitro ele não precisa parar o combate, apenas assinalar ou tocar no atleta que vai ser punido. Gesto 5. Quando entende que houve uma dupla puxada para a guarda, o árbitro central deve olhar para o relógio. Esse gesto é muito importante, é um gesto que vai definir a dupla puxada, né? Tanto para os atletas quanto para os treinadores, os coaches que estão ali, né? Para identificar que foi uma dupla puxada na situação de luta. Gesto 5. Quando os árbitros laterais discordam de uma sinalização feita pelo central, indicando uma dupla puxada, devem se levantar e abanar a mão correspondente ao atleta que puxou depois. Gesto 6. Desclassificação. Gesto 6. Desclassificação em luta com 3 árbitros por falta gravíssima. Se o árbitro central decide desclassificar um atleta por falta gravíssima, ele deve fazer o gesto antes de interromper o combate. Se ao menos um dos árbitros laterais fizer o mesmo gesto, a decisão do central é confirmada e o combate deve ser interrompido. Importante dizer, a luta de 3 árbitros, né? É preciso que um dos laterais, ou até mesmo os 2 laterais, concordem com a marcação do árbitro central, né? Sobre uma desclassificação. Ele não tem autonomia de parar o combate e desclassificar um ou ambos os atletas. Gesto 6. Desclassificação pela 4ª falta em luta com 3 árbitros. Se o árbitro central marcar a 4ª falta que resulta em desclassificação de um atleta,
deve observar se ao menos um dos árbitros laterais realiza o mesmo gesto, confirmando a marcação. Somente após essa confirmação, o combate deve ser interrompido. Conforme dito anteriormente, é necessário em luta de 3 árbitros que um dos árbitros laterais ou ambos concordem com a marcação do central para poder realizar tal desclassificação. Gesto 7. Vantagem. Gesto 8. 2 pontos para quedas, raspagens e joelho na barriga. Gesto 9. 3 pontos para passagem de guarda. Gesto 10. 4 pontos para montada e pegada pelas costas. Gesto 11. Remoção de uma marcação. Gesto 12. Anúncio do resultado de uma luta. Gesto 12. Anúncio do resultado de uma luta com 3 árbitros. No caso da luta terminar em igualdade no placar, os árbitros, na posição de pé, devem determinar o vencedor, erguendo o braço que representa qual dos atletas consideram ter vencido o combate. Gesto 13. Orienta para arrumar o kimono. Tanto kimono quanto faixa, é o mesmo Gesto gesto. 14. Orienta para que os atletas se mantenham na área de combate. Gesto 15. Orienta o atleta para que se levante. Gesto 16. Orienta o atleta para que retorne à luta de solo, em posição a ser indicada pelo árbitro. Gesto 17. Sinaliza uma pegada ilegal. Tanto quanto a boca de calça ou boca de manga, é o mesmo gesto. Gesto 18. Sinaliza que o árbitro central recebeu uma instrução dos árbitros com acesso ao sistema de vídeo replay. Se você ainda tem dúvidas sobre os gestos dos árbitros, consulte cbjj.com.br/regras. Próximo tutorial, vamos falar da formatação da arbitragem. Vamos acompanhar os vídeos. Bem-vindo aos tutoriais da IBJJF. Nesse vídeo vamos falar sobre a formatação da arbitragem. A organização dos campeonatos poderá optar por escalar 3 árbitros para uma luta sempre que considerar necessário. Nesse caso, 2 árbitros laterais ficarão sentados em cadeiras posicionadas em cantos opostos da área de luta. Os árbitros laterais terão poderes iguais ao do árbitro central, e toda e qualquer marcação ou retirada de pontos, vantagens ou punições devem ser confirmadas por pelo menos 2 dos 3 árbitros. Se houver consenso entre o árbitro lateral e o árbitro central, o árbitro em consenso permanece sentado em sua cadeira. Importante dizer e ressaltar, né, os 3 árbitros eles têm o mesmo poder, né? A diferença do central é que ele que vai conduzir a luta. Nesta situação, um dos árbitros laterais discordou do árbitro central, porém o outro árbitro lateral concorda, ficando sentado, permanecendo sentado. Então, sendo assim, prevalece a marcação do árbitro central. Se houver conflito de opinião entre o árbitro central e os árbitros laterais, eles devem se levantar e sinalizar para que pontos, vantagens ou penalidades sejam concedidos ou retirados, usando gestos pré-definidos nesse livro de regras. Neste caso, a maioria simples, os 2 árbitros laterais discordam da marcação do central, eles realizam ali o gesto da retirada da pontuação, e o árbitro central, imediatamente, ele tem que retirar a pontuação, ele não pode contestar em hipótese alguma. Se houver uma discrepância entre os 3 árbitros nos pontos a serem concedidos pelo mesmo movimento, a decisão intermediária contará. Por exemplo, quando um árbitro marcar uma passagem de guarda, um lateral conceder uma vantagem e o terceiro pedir a retirada das marcações, uma vantagem deve ser assinalada no placar. Nesta situação, temos 3 marcações diferentes, então vai prevalecer a marcação mediana.
um árbitro retirou a pontuação, o outro marcou a vantagem e o central marcou 3 pontos. Então obtiveram 3 marcações diferentes em uma só pontuação. Sendo assim, o que irá prevalecer será a marcação mediana, ou seja, a vantagem. Se o árbitro central decidir desqualificar um atleta devido a uma falta grave, ele fará o gesto antes de parar a luta. Se pelo menos um dos laterais repetir o gesto, a decisão do árbitro é confirmada e o combate deve ser interrompido. Se o árbitro central decide desqualificar um atleta devido ao acúmulo de 4 faltas graves ou falta de combatividade, fará o gesto de penalidade grave antes de parar a luta. Se ao menos um dos árbitros laterais realiza o mesmo gesto, confirmando a decisão do árbitro central, o combate deve ser interrompido. Nos casos aí passados anteriormente, né? Em luta com 3 árbitros. árbitros, Termina com o placar em igualdade de pontos, vantagem. luta com 3 árbitros, é necessário que um dos árbitros laterais concordem com a marcação do central. Né? Sendo uma falta grave ou uma falta gravíssima, é necessário que um dos laterais façam a concordância, levante e faça a marcação. Né? É o único caso em que um dos árbitros laterais terá que levantar, né, para concordar com a marcação do central e, sendo assim, pode aplicar, né, a sanção necessária, aí, que foi a desclassificação de um dos atletas. E penalidades, o árbitro central deve posicionar os atletas na posição inicial e pedir aos árbitros laterais que se levantem. Os 3 devem erguer o braço correspondente ao atleta que consideram ser o vencedor do combate, sendo a decisão por maioria simples. Neste caso, luta empatada, ambos os atletas é colocado no centro, o árbitro central ele dá 2 passos atrás, solicita que os árbitros laterais se levantem e ao mesmo tempo os 3 árbitros, né, eles precisam ali subir ao mesmo tempo com a marcação. O árbitro central ele dá um passo à frente com a perna direita e executa a marcação na qual ele achou que o atleta foi vencedor, né, erguendo o seu braço, e os laterais ao mesmo tempo precisa levantar o braço para definir o vencedor. Sempre que julgar necessário, a IBJJF pode utilizar 2 árbitros adicionais com acesso ao recurso de vídeo replay para a correção da marcação de pontos, vantagens e punições no placar. A correção de qualquer pontuação ou penalidade assinalada pelo árbitro central só acontece em caso de concordância entre os 2 árbitros com acesso ao recurso de vídeo replay. Após concordarem que uma correção de pontuação ou penalidade deve ser realizada, os árbitros com acesso ao recurso de vídeo replay comunicam a mudança ao árbitro central pelo sistema de rádio. O árbitro central e os árbitros laterais não podem contestar a decisão dos 2 árbitros. Ou seja, os árbitros de vídeo ele tem o poder absoluto na decisão da posição, né? Aconteceu uma movimentação, os árbitros laterais, o árbitro central, houve uma discordância, marcaram uma pontuação na qual não foi, né? E o árbitro de vídeo, ele tem um recurso de vídeo replay, né? Delay de 10 segundos ali de movimentação, então sim ele vai analisar a situação e fazer a ordem via rádio. O árbitro central, ele não pode contestar a marcação do 2 árbitros de vídeo, né? Sendo assim, ele vai fazer o gestual e vai marcar a pontuação na qual ele foi designado a marcar. Se você ainda tem dúvidas sobre a formatação da arbitragem, consulte cbjj.com.br/regras. Na sequência, vamos para o nosso último tutorial. Bem-vindo aos tutoriais da IBJJF. Nesse vídeo, vamos falar sobre as funções do árbitro. Cabe ao árbitro fazer com que os atletas cumpram a obrigação de lutar no centro da área de luta. Quando os atletas estiverem com 2/3 do corpo fora da área de luta em posição no solo estabilizada, o árbitro interromperá o combate e, observando a posição de cada atleta, deve reiniciar a luta no centro, com os atletas em posições idênticas às do momento da interrupção. Quando um dos atletas pisar na área de segurança na luta em pé, salvo quando já houver iniciado uma queda,
ou quando os atletas estiverem com 2/3 do corpo fora da área de combate em luta no solo não estabilizada, o árbitro interromperá a luta e reiniciará o combate com os 2 atletas em pé, no centro da área de combate. Importante dizer, movimentação de luta em pé, movimentação não pode ser executada na área de segurança, salvo quando já tem em curso uma queda, um ataque e uma contra-queda. E neste caso, o árbitro deixa a luta acontecer, deixa desenrolar e marca a pontuação que virá a acontecer. Caso não aconteça, o árbitro deve parar esse combate, colocar ambos os atletas no centro e reiniciar a luta. Toda movimentação que ultrapassa a área de segurança deve ser paralisada e a luta retornada em pé no centro da área de combate. Quando um atleta estiver com golpe de finalização encaixado na área de segurança, o árbitro não interromperá o combate. Se um atleta tem uma finalização encaixada e o oponente, em um movimento natural de defesa, sai da área de segurança, o árbitro deve interromper a luta, reiniciando no centro da área com os atletas de pé. Nesse caso, o árbitro deve sinalizar 2 pontos para o atleta que realizava a finalização. Quando um atleta foge deliberadamente da área de competição para evitar uma finalização aplicada por seu oponente, o árbitro deve parar o combate imediatamente. Nesse caso, o árbitro deve desclassificar o atleta que saiu. Tivemos duas situações distintas, uma na qual um dos atletas ele se defende girando para fora, né? Curso natural da luta, movimentação natural da luta, o árbitro retornará ao centro e irá marcar 2 pontos para o atacante. Nesta segunda situação, o atleta ele leva a luta propositalmente para fora sobre um golpe de finalização encaixado, sofrendo um ataque ali do triângulo. Neste caso, ele receberá a desclassificação ao levar a luta para fora da área. Quando um atleta tem uma finalização encaixada e sai da área de segurança devido a um movimento feito para o ajuste da finalização, o árbitro deve interromper o combate e reiniciar no centro da área com os atletas de pé. Nesse caso, o atleta receberá uma vantagem se houve risco real de finalização. Cabe ao árbitro avaliar se houve real perigo de finalizar para assinalar a vantagem. Nesta situação, o atacante leva a luta para fora, não propositalmente, e sim visando a finalização, né? Neste caso, ele vai receber uma vantagem, o árbitro ele interpreta que houve real perigo de finalização nesta movimentação, por isso o contemplou como uma vantagem. Caso não tenha esse real perigo, a luta reiniciará no centro, sem vantagem, né? Sem nenhuma pontuação a marcar, diferente das outras movimentações, na qual um atleta se defendeu para fora e o atleta fugiu da área de combate sobre um golpe de finalização encaixado. É obrigação do árbitro, nas categorias de idade até 12 anos, proteger a cervical do atleta se posicionando atrás desse, quando ele é retirado do solo pelo adversário em caso de triângulo ou guarda fechada. Quando ocorrer a situação prevista na foto número 11 do item 6.3.2, seja por tentativa de queda ou qualquer outra posição vindo do chão, com os atletas de joelho ou em meio a um movimento de raspagem, o árbitro deve agir da seguinte forma. Nas categorias até o juvenil e na faixa branca, deve interromper a luta imediatamente, recomeçando o combate com os 2 atletas de pé, sem aplicar qualquer punição. Nas demais categorias, o árbitro não interferirá no combate. Se você ainda tem dúvidas sobre as funções do árbitro, consulte cbjj.com.br/regras. Muito importante falar, né, sobre o single leg com a cabeça para fora. É uma movimentação permitida, sim, porém, nas categorias coloridas até juvenil, né, todo faixa branca, é uma situação que não pode ocorrer. O árbitro deve parar o combate, separar os atletas, não vai ter punição, não vai marcar falta para nenhum dos atletas, ou até mesmo que estar aplicando esse single leg, e reiniciará o combate.
Pessoal, fechamos aqui o nosso curso. Gostaria de agradecer a todos aí em nome da IBJJF. Um abraço e até a próxima.